todos um excepcional dia. E hoje nós iremos para mais um devocional, Devocional 365, e nós iremos acompanhar a leitura da Bíblia até 22 de Apocalipse. E te convidamos a estar conosco diariamente para aprender ainda mais o Senhor. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. E nós já estamos aí no 4º livro da Bíblia. Meu Deus, como passa rápido. E até amanhã a gente finaliza essa leitura de Números e a gente já entra no próximo livro. Que você possa também ser despertado a fazer a leitura da palavra, entender as escrituras. Esse é o que estamos aqui, nos empenhando cada vez mais de trazer essa clareza, esse desejo de querer crescer e prosperar. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Estamos ao vivo. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Hoje a gente continua aqui nossa leitura. Hoje será o 29, certo? Isso. Então, Números 29. A gente iniciou um pouquinho mais cedo. E vamos até o 32. Positivo. É isso aí. Vamos que vamos, Alex. Quem inicia hoje? Rapaz, não sei, mas eu posso iniciar sem problema. Tá, ok. Vamos lá, então. Cadê aquele... Ah, você botou o microfone, o áudio que estava de fundo estava top. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos. Eu não gosto de botar de conta do YouTube. Eu depender do áudio, pode dar direitos autorais. Né? Entendi. Então, diminui aqui, né? Fica à vontade. Se não atrapalhar, pode deixar. Tá ok, então. Vamos. Então vamos agradecer ao Senhor. Os seus olhos para auxiliar no cérebro. Pai, te louvamos, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Por Deus, por tua graça, por tua glória, abençoa na vida. Pai, te apresentamos este momento. Clamamos a Deus, o poder do Espírito Santo. Ele venha e faça o seu mover. Faça o que precisa ser feito. E assim não seja a luz nem o Alex. E assim a sua glória se manifeste. Todos aqueles que vão passar por aqui, vão ficar, que vão assistir posteriormente. Mas que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós te louvamos, agradecemos, apresentamos nossos familiares. Cuida, continua a cuidar. Obrigado, Deus, por mais um dia. Traz o seu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos a número. Vamos. E a gente estava no grupo, vou deixar trazer. Alguém perguntou sobre devocional. Às vezes são criados muitos mitos com relação ao devocional. A gente, como é que começou? Mas é muito simples. É você, primeiramente, ter a fé. O que você vai falar e fazer, ele vai estar fazendo. E ele está contigo. Esse é o primeiro entendimento. E a partir daí, fugiu a palavra, mas quiser acrescentar, fugiu. Eu estava com uma linha formada. Sim, o devocional é a questão da prioridade, né, Alex? Hoje nós entendemos que a nossa prioridade é aproximar do Senhor, é nos sentir cada vez mais próximo a Ele, buscar ter intimidade. Então, quando você desenvolve essa questão da prioridade, tudo é mais fácil. Mas eu não tenho tempo, eu crio o tempo, porque a minha prioridade está próxima ao Senhor. Mas é difícil, eu pesquiso, porque a minha prioridade está com o Senhor. Ontem até uma pessoa comentou lá, né? Leia um versículo, vai no dicionário, volta, mais uma leitura, pesquisa na internet. Gente, é prioridade.
Isso é a fonte da nossa vida. Uhum. E com relação, Luiz, a essa prioridade, eu vi uma vez alguém falar sobre Deus, ele foi tão poderoso, foi tão justo, que ele nos deu as 24 horas. Deu 24 horas a todo mundo, tanto ao Tim quanto ao cara, ao bilionário, o mais bilionário do mundo. A diferença é como cada um aproveita as suas 24 horas. Então, tudo é prioridade, realmente, sabe? Então, é você entender, né, que eu pratico dessa forma, nós somos um ser e propomos, como você até chegou lá, falou lá no grupo, né, que nós vamos trabalhar, a pessoa do grupo vai trabalhar as 3 áreas, conforme o espírito. E nós precisamos alimentar esses três. E o devocional é para isso. A gente está alimentando a nossa alma. E a partir daí, o nosso espírito, desculpa. E a partir daí, ele vai ficando bem mais sensível. E a nossa comunhão, quando a gente passa, na verdade, a conhecer mais a Deus, né? A voz de Deus, a como agir diante das circunstâncias e situações, sendo ela adversa ou positiva. Eu tenho até um testemunho de ontem. Aqui, o caminhão passou, quebrou o fio da internet, a fibra. E aí eu chamei a empresa, por sinal muito boa, chegou, resolveu. Enquanto eu acompanhava o serviço, eu comprei minha moto, aqui na frente tem, os carros ficam parados. E eu vou dizer do nada, porque eu tenho certeza que eu não fiz força. E do nada a moto virou. Virou e pegou no carro, amassou a porta traseira do carro do vizinho. Rapaz, eu fiquei tão em paz, mas tão em paz, que eu deixei o problema lá, porque eu estava resolvendo outro, que era da internet, e continuei acompanhando, só levantei a moto, acompanhando o rapaz, o técnico da internet. Depois que resolveu, que aí sim, eu parti para resolver a questão da moto, mas tranquilo e calmo. E aí que vem o entendimento. Quando você está com Deus, você entende, você alimenta essa parte, pô, pode vir qualquer circunstância, sendo ela adversa ou não. Você não vai perder o plano. Porque você entende que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. E aí depois que eu resolvi essa questão, fui lá, falei com o irmão dele, que ele estava trabalhando, saí para resolver algumas questões e sendo ministrado com relação a isso, eu chorava, rapaz, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Mas de quê? De alegria. Por quê? Em tudo você tem como tirar o positivo. E Deus me mostrando o lado positivo disso tudo. Pô, graças a Deus, não teve nenhum problema grave. A moto tem seguro, o seguro vai cobrir, tem todo o contexto. Mas se eu fosse olhar o lado negativo, eu poderia estar murmurando, reclamando, tal, tal, tal. Não. E aí, é isso. Por quê? Comunhão, prioridade, alimentando o espírito. O espírito está forte. Então, nessa militância, como Paulo diz, né, que a carne milita contra o corpo, o espírito venceu. Mas ele está sendo alimentado. Forte isso. Né? E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Então, vamos nessa. Tem algo, Luiz, mais a acrescentar sobre isso? Vamos, né? Números 29. E nós estamos fazendo a leitura na versão revista corrigida, Almeida Revista Corrigida. E vamos lá. Semelhantemente, já estou sentindo o poder de Deus, glória a Deus. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e sete cordeiros de 1 ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, 1 décima para o cordeiro,
para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra farei, mas, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros para um ano. Ser-vos-ão eles em mancha. E pela sua oferta de manjares, depois de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para o cordeiro, para cada um de 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Você no YouTube, seja bem-vindo. Estamos estudando o livro de Números da Bíblia. Fiquem à vontade. 12. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrarei festas ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecerei 3 bezerros, 2 carneiros e 14 de um ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de couro e farinha misturada com azeite, 3 décimas de bezerros para cada um dos 3 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre 2 cordeiros. E para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os cordeiros e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E as suas ofertas de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. E no 14º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os cordeiros e para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o seu estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia,
Teus dias de solenidade, nenhuma obra servil ou fareis. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro e um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem mancha. A sua oferta de manjares, as suas libações para o bezerro, para o carneiro, para os cordeiros, conforme os números segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E aqueles, é o que acontece. Lá no versículo, se não me engano, 25 ou 26, eles se misturaram com os moabitas. E aí teve toda aquela limpeza, né? O sacrifício, morreram, acho que foi 24 mil, se não me engano. Porque eles se misturaram, esqueceram todo o estatuto que o Senhor passou, todo o peso. Então teve que haver sacrifício. Para haver perdão, tem que haver sacrifício. E aí morreram toda essa quantidade, se não me engano, 24 mil. Ou seja, houve uma limpeza. E aí Deus reforça. Agora, se eu não me engano aqui, esse segundo contexto de regras está mais pesado que o primeiro. Para ver se, ocupando-os ainda mais, com várias regras, eles creem no Deus do impossível. Porque quando eles chegam com os moabitas, eles passam a se prostituir e adorar a outros deuses. Continuam a não crer em todas as maravilhas que Deus fez. Agora levanta o templo, sacerdotes, e etc, etc, etc. Mas ainda assim, quando chega num contexto diferente do deles, eles adoram outros deuses. É muito forte. E assim é a nossa vida, né? Quando a gente não tem o nosso propósito, a gente passa a viver o propósito dos outros, por não entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Fique à vontade, se não tiver, pode poder. Falou tudo. Vamos para o 30, acerca dos votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa do seu pai na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto e da abstinência, e que ela se obrigou a calar-se para ir com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas seu pai, no dia em que tal souber desaprovar, não será válido nenhum dos votos de oração, votos dela. Nem lhe é preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sobre os seus votos, ou dito e refletido nos seus lábios, como assim se obrigou, e seu marido ouvindo-a calar-se com ela, no dia em que ouvi, serão válidos os votos dela. Ele será preciso observar a abstinência que ela se obrigou. Mas se o seu marido desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe o perdoará. No tocante do voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez o voto na casa do seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido ou souber, e se calou com ela, e lhe desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que ela mesma se obrigou. Porém, se o marido lhe anunciou no dia em que souber tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da abstinência, o que a si mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido lhe o anulou, e o Senhor perdoará ela.
todo voto e todo juramento no que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, portanto calou para com ela no dia em que soube. Porém, se anular depois de ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a mulher, entre o pai e a sua filha, e se estiver na casa do seu pai. O mais interessante nessa leitura aqui, gente, são votos, são estatutos que foram estabelecidos lá no passado, a lei, várias observâncias, muitas vezes muito difícil de cumprir. E aqui está falando de votos, de promessas. E o que é mais interessante? A aliança entre o homem e a mulher no relacionamento conjugal. Por mais que era algo totalmente legível, né? Era por lei, teria que ser feito. Mas quando vai trazer uma dissensão no matrimônio, até aí era invalidado o voto. Até nesse momento ela era perdoada. E aí quando você traz hoje para a sua vida, quem é casado aí, quem tem relacionamento conjugal, e vê que muitas vezes você acredita em algo de tal maneira, com todas as suas forças, mas que quando isso vai trazer um desconforto para o seu cônjuge, quando vai trazer atrito, nós precisamos estar atentos a deixar de lado. Se até a lei que precisava ser cumprida, que era dente por dente, olho por olho, havia essa tolerância, quanto mais hoje em relação aos nossos sentimentos. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantos lares estão sendo destruídos? Por causa de razão, por causa de eu acredito, essa é a minha crença. E não existe um acordo, não existe uma humildade de ambas as partes, né? E principalmente você, que está ouvindo essa live, que essa mensagem chegou até você. Não espere que isso chegue do seu próximo, mas chegue de você, que está buscando conhecimento, que está buscando conhecer mais, entender mais. Que você seja esse canal de transformação no seu matrimônio, no seu lar. Perfeito, Luiz. E entrando nesse tema que você falou, é pertinente que eu passei por uma situação dessa, cheguei a comentar com você. E o que me ministrou foi o seguinte: já ouvi outra pessoa falando com relação à empresa e eu creio que serve muito o que serviu no meu casamento. Esse conceito, que o casamento ele vai andar na velocidade do mais lento. Isso não quer dizer que é ruim, não. Se os dois têm mais lento, o mais rápido, geralmente o mais rápido ele está se desenvolvendo mais, né? Ele tem que ter a sabedoria para aguardar o tempo do outro. E quando o outro entende que você tem essa paciência para aguardar o desenvolvimento dele, as coisas ficam muito poderosas. Porque ele tem unidade, sabe? E o exemplo, na Bíblia a gente pode tirar várias, de um contexto a gente consegue trazer vários entendimentos. No de Adão e Eva, por exemplo, dá para a gente trazer um mesmo, né? Que Adão pecou. Mas quem primeiramente comeu a semente, o fruto, foi Eva. Mas quem leva a culpa é Adão. Por quê? Ele é o cabeça. Verdade. O homem é o cabeça do nosso mundo. Então, ele vai ser responsável por toda a ação de sua família. E ali eu entendo isso, que ele tinha a opção de não poder comer, sendo que ela comeu primeiro. Mas, por ser o cabeça e estar em unidade, ele assumiu a responsabilidade de não deixar, porque a Lucy, ele assumiu a responsabilidade de dizer, não, eu estou contigo, Eva. Vamos juntos passar por isso. Então, eu vou comer o fruto. Porque nós estamos em unidade. E a gente já aprende o poder da unidade. Independente do erro do outro. Tem que estar junto. Passar junto pelo problema. Porque vai haver redenção. E assim teve. Hoje, nosso problema a gente supera através de quê?
entender que Cristo morreu na cruz e levou todos os nossos males. E que se erramos, está perdoado. Agora vai ter a consequência, né? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas espiritualmente já foi passado o pano branco. Então vamos ao 31. E falou, estamos em Números, capítulo 31, e agora vamos iniciar o capítulo, né? Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, isso que a gente vai vendo, né? A comunhão de Moisés com o Senhor, e falou, e falou, e falou. Então o Senhor não abre mão dessa comunhão. Quanto mais a gente dá espaço a Ele, mais a gente fica sensível, mais a gente entende a voz dele, independente de circunstância, como eu falei aqui no início, né, Liz? Não sei como circunstância é diversa. O Senhor me ministrou muito. E eu só chorava, porque foi muito lindo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel, dos midianitas. Depois, recolhido será o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés nos mandou a guerra, de cada tribo, 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Mataram todo varão. Mataram mais além do que já foram mortos. Os reis dos midianitas, a Evim, e a Requem, e a Zur, e a Ru, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram para recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste vier todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação dos. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixarem viver. Ou seja, aqui está fazendo uma limpeza, né, das sujeiras. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabra, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar ao sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, prata, cobre, o ferro, o fogo e o fumo, toda coisa que suportar o fogo, fareis passar pelo fogo. E aqui, ó, dá para a gente tirar um entendimento muito grande. Fogo
quer dizer prova. Se você só suporta o fogo, quem é precioso. E esse tem valor diante de Deus. Como Jesus diz, né? No mundo terei aflições. São essas provas que passaremos para a gente alcançar o outro nível, alcançar o nosso propósito. Pois que muitos no meio do caminho desistem, porque não suportam as provações. Mas se a gente for pegar o princípio da semeadora, as provações é em função de tudo aquilo que a gente planta. Sim. Usando sempre as emoções. E aí, quando vem a colheita, a gente reclama. Ah, Senhor, por isso, porque aquilo. Quando eu passei a entender o princípio da semeadura, eu parei de reclamar. 23, né? Para que se limpa, todavia se expiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavarei as vossas vestes no sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, e tu, Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades entre os que habiteis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra. De cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo, e tomaram os homens de guerra 675 ovelhas, e 72 mil bois, e 61 mil jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil. A metade, a parte dos que saíram à guerra. E foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36 mil, e o seu tributo para o Senhor de 602. E foram os jumentos de 30.500, e os seus tributos para o Senhor 71. E houve de almas humanas 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara das dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36 mil, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16 mil. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto o homem como o de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tributos e os centuriões. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra e estiveram sobre a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vaso de ouro, cadeiras, manilhas, anéis, arrecadas e colares para fazer
propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, os sacerdotes, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçado que ofereceram ao Senhor, 16.650 ciclos dos tributos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e os trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Tem algum entendimento, Liz? Não, né? São mais regras mesmo. Então, fique à vontade. Agora vamos ao 32. Para o 32. 2 tribos e meia desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarode, Dibon, Jazer, Minha, Esbron, Eleale, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado. Os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos mercê aos teus olhos, dê-nos essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhe deu? Assim fizeram vossos pais, quando vos enviei a Cades-Barneia a ver a terra. Chegaram eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que eu prometi como juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e o Quenizeu e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração, que procedera mal perante os olhos do Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantareis em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Uau! Então se achegaram a ele e disseram: edifiquemos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos amaremos, apressemo-nos diante dos filhos de Israel, até que levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desse lado. Nossa, que povo obstinado, meu Deus. Então Moisés lhe disse: oi? Não, fica parede. Então Moisés lhe disse: se isso fizestes assim, se vós armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizestes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Edificai-vos cidade para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão os seus servos. Nossas crianças, mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí, na cidade de Gileade.
mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças da casa do pai das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhe dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões perante a vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse aos teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão da nossa herança, desde o lado do Jordão. Então aconteceu o quê? A distribuição transjordânia. No 33, versículo: deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de São, o reino dos amorreus, o reino de Og, de Bazã, a terra da cidade dos seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Aratode, Aroé, Aratode, Sofã, Jazer e Jobeá, Bet-Mirra, Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Elealem, Kiriataim, Nebo e Baal-meon. Mudaram-lhe os nomes e Sigmá, e deram nome às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram para Gileade e tomaram e desposaram os amorreus que ali viviam. Deu, pois, Moisés Gileade Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jaci, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e lhe chamou Avenote Jair. Foi Noba e tomou Kenate com as suas aldeias e chamou Noba, segundo o seu nome. É isso, né? Tem algo, Liz? Aqui a gente vê assim o que aconteceu, um acordo, né? Porque o que era previsto era que atravessasse o Rio Jordão e ali seria a terra prometida para todos. Mas eles viram antes, cresceu o desejo do seu coração, apesar de não ser o plano de Deus aquele ali, apesar de todas as regras, as leis e tudo mais, tudo tinha que ser cumprido, estabelecido. Mas a pessoa mudou a rota, mas ao mesmo tempo se dispôs a obedecer o restante, ou seja, a ir para a guerra, a guerrear, a ajudar o próximo. Então, nessa mudança de rota aí, foi aprovada pelo Senhor, por quê? Porque houve um intento bom no coração. Então, foi aprovado, foi autorizado, e eles foram, combateram junto, e depois eles vieram e tomaram posse da terra. E quando a gente traz isso para a nossa vida, muitas vezes a gente, num relacionamento, né, Alex? A gente entende que precisa ceder. Você vê ali o outro, e aí você muitas vezes quer perder a paciência. Meu Deus, mas ele sabe que é dessa maneira. Como é que ele quer ir de outra forma e tudo mais? Mas existe um acordo. Um acordo quando ambas as partes se acordam, vão lá, realmente, abre mão de algo do bem maior, né, que é necessário, mas cumpre o outro lado. E tudo acontece em paz, em harmonia. E para fechar o dia de hoje, nesse capítulo vai uma reflexão. O que você está disposto a abrir mão hoje para trazer essa paz, essa harmonia dentro do seu lar, nos seus relacionamentos? O que você está disposto a investir hoje? Esses homens, eles queriam muito, muito, muito aquela terra, porque era uma terra maravilhosa, porque eles tinham gado em maior quantidade, precisava, aquilo era tudo de bom para eles. Mas eles investiram a sua força, a sua coragem, a sua bravura para ir na guerra, ajudar os irmãos. E hoje, que possamos olhar para esse dia, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e investir em buscar essa harmonia mesmo. Eu vou fazer isso hoje, Alex.
Rapaz, é Em forte, nome né? de Jesus. Uhum. Eu estou disposto. Na verdade, eu já venho praticando, né? Abrir mão do meu. Que eu não tenho mais para o Rio do Sul, mas eu abri muito mão do orgulho. Sim. Era muito orgulhoso, mas essa foi a marca que foi me deixada na minha infância, que eu tinha. Meu contexto familiar era muito disfuncional, e uma palavra foi proferida por uma pessoa que eu tinha referência na rua. Me marcou uma coisa que ele falou. Mas eu, dentro de mim, falei: eu não vou ser. E trouxe esse orgulho. Por um momento, ele foi até bom, né? Me fez lutar contrário à voz, à palavra que me foi lançada. Mas depois de um tempo, começou a ser nocivo. Então, eu abri mão disso, desse orgulho, e para a honra e glória do Senhor. Valeu a pena. Como valeu a Sim. pena. E, de fato, a gente tem que abrir mão do que está sendo nocivo a gente para É. chegar na terra prometida. E essa é uma guerra, né? Quando você abre mão, você vence a guerra. Foi o que aconteceu com ele. Porque o Senhor vai estar contigo. É isso, gente. É isso, Tá? gente. Gratidão aí para quem assistiu ao vivo, gravado, que vai assistir gravado, né? Que o Senhor possa trazer essa clareza no seu coração. É algo que vai realmente mudar a sua história, a história da sua geração. É isso aí. E a gente encerra, agradece a quem acompanhou, quem assistiu posteriormente. E é isso, né? Da primícia, assim. Devocional é basicamente isso. É você alimentar o espírito. Lendo a Bíblia, orando. E o entendimento quem traz é Deus. Né, Sim. Liz? Então, obrigado mais um dia, Liz. Obrigado pela parceria. Vamos, Estamos amanhã a juntos. gente encerra números. Amém. Tchau, tchau. Bom Tchau. dia. Bom dia.